Municípios habilitam o recebimento do voto em trânsito. A Agência Nacional de Energia Elétrica revê reajustes nas contas de luz. Fim da limitação do número de consultas e sessões médicas. Inscrições abertas para a Rede Nacional de Certificadores do Enem 2022. Câmara dos Deputados aprova proposta de emenda à Constituição sobre recursos apresentados ao STJ. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Érica Prado e começa agora a União Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos, a população está cada vez mais agressiva e um dos fatores que contribuíram foi a pandemia de Covid-19. Antes da pandemia do novo coronavírus, a preocupação com o estado de saúde mental da sociedade já era constante em entidades nacionais e internacionais. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com problemas de saúde mental. Ainda segundo a OMS, a Covid-19 acelerou este cenário e fez com que certos tipos de transtornos se tornassem mais frequentes. A psicóloga Silvana Castelo Branco fala um pouco sobre como a psicologia pode ajudar no comportamento humano, dando ênfase na agressividade. O momento atual é um momento que a psicologia percebe um processo de ebulição da agressividade na grande maioria das pessoas. Então, o que é que podemos fazer para ajudar esse contexto? Primeiro, as pessoas precisam procurar formas de autoconhecimento, formas de busca de processos de compreensão interna, para que a partir daí a psicologia possa contribuir como suporte à construção interna. Bom, o que é isso? O processo terapêutico, o processo de análise, ele permite a escuta-fala. Então, o paciente, ele vai ao encontro das suas dores, das suas alegrias, das suas queixas, das suas mazelas. E quando o ser busca esse processo de autoconstrução, ele busca o processo terapêutico. Silvana Castelo Branco detalha a influência da pandemia nesse quadro da sociedade. A pandemia continua influenciando, ela continua agravando comportamentos que já existiam. Como é isso? A pessoa ela não mudou por conta da pandemia. Existia nesse ser, nesse sujeito humano, algo que estava em ebulição, que estava fervendo. E a pandemia veio como agravando esse processo por permanência intensa nas telas, por permanência intensa na família, no convívio. Então, já existia um processo de dificuldade de relacionamento de muitas pessoas. Essa massificação e essa banalização do ódio vem se intensificando, é verdade, nos últimos tempos. Em grande medida, por conta da pandemia e do isolamento, os ânimos ficaram ainda mais acirrados por conta da crise econômica, do aumento do desemprego, do medo com a própria pandemia e alimentada também por muitos discursos de ódio que vêm da própria política, que deveria ser o contrário. Os municípios com o eleitorado superior a 100 mil pessoas habilitaram desde ontem os locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. A partir do dia 15 de julho, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para recebimento do voto em trânsito, que é permitido somente nessas localidades. A data está prevista no calendário eleitoral. A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito, cujo prazo começa no dia 18 de julho e vai até 18 de agosto. Na ocasião, o cidadão poderá indicar o local onde pretende votar fora de seu domicílio eleitoral.
O voto em trânsito é permitido somente para os eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, porém, o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil poderá solicitar o voto em trânsito. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapias cobertos por planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com as informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A nova resolução deve começar a valer a partir de 1º de agosto desse ano. Com isso, serão excluídas as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento passará a considerar a prescrição do médico do paciente. A ideia foi promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados relativos a essas categorias profissionais. E a seguir, o reajuste nas contas de energia e o aumento do volume de serviços prestados. A Agência Nacional de Energia Elétrica reviu na última terça-feira reajustes nas contas de luz autorizados para 14 distribuidoras de energia. Nesta terça-feira, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica irá rever o reajuste anual tarifário, autorizado no início do ano a 14 distribuidoras de energia. O objetivo é considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos usuários de energia no passado. A tendência é que os reajustes, que em alguns casos chegaram a até 24% para consumidores residenciais, sejam reduzidos. A chamada revisão tarifária extraordinária de 2022 consta da pauta da reunião da diretoria da ANEEL desta terça-feira. Até maio, os reajustes aprovados pela ANEEL estavam em média em 18%. Serão alvos da revisão as distribuidoras que tiveram reajustes aprovados entre fevereiro e maio deste ano. E segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o volume de serviços prestados subiu 0,9% em maio na série com ajuste sazonal. O volume de serviços prestados subiu 0,9% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da pesquisa mensal de serviços informados na manhã desta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dene Alcântara, que é supervisor da pesquisa de serviços do IBGE, detalhou como é feito o relatório e citou quais segmentos tiveram crescimento mais significativo no período. A pesquisa ela é realizada no Brasil inteiro e aqui no Ceará a gente conta com um relatório de 500 empresas que a gente monitora todo mês para ver o crescimento do setor. Na pesquisa do mês de referência de maio, a gente viu a notoriedade do setor de transportes com ênfase no rodoviário de cargas. É um balanço assim que a gente atribui muito ao e-commerce. E também ao setor de telecomunicações que desde o início da pandemia vem se reinventando e vem atingindo os maiores patamares da série histórica. O supervisor enfatizou sobre o crescimento do setor de turismo no Ceará. Quando a gente fala da média geral do Brasil, a gente vê um crescimento de 0,9% no setor de serviços no mês de maio, né? E quando a gente está falando do turismo, especialmente do Ceará, a gente vê um crescimento de mais de 2%. Então, é um setor que ele vem avançando mais que a média, né? Então, é extremamente positivo aqui para o Ceará.
Dênia Alcântara fez uma comparação dos dados da pesquisa no mesmo período de anos anteriores. A gente vem notando que o setor de serviços vem assumindo patamares bem maiores que a pandemia, né? Antes da pandemia, inclusive. A gente está falando aí algo em 8% acima do patamar pré-pandemia. Então a gente vê que o setor vem se recuperando e isso é muito positivo, né? Porque na série histórica iniciada em 2011, a gente tinha um patamar que hoje está 2% abaixo. Então está perto, né, do maior patamar da série histórica. O economista Ricardo Coimbra contou quão representativo é para o país esse crescimento no setor de serviços. O setor de serviços tem um peso significativo tanto na economia brasileira como na economia cearense. Algo em torno de 70% da riqueza gerada no nosso país e no nosso estado estão relacionados com o segmento de serviços. E esse teve um crescimento bastante significativo agora no mês de maio, segundo as informações do IBGE, um crescimento da ordem de 0,9%. Esse crescimento está muito relacionado aí com alguns setores que, em função do processo de retomada e de recuperação das atividades econômicas, principalmente com a vacinação, com o implemento aí já da 4ª dose da vacinação da Covid, vem gerado uma maior recuperação e retomada das atividades. Ricardo Coimbra falou ainda das expectativas para o 3º e 4º trimestre do ano. A tendência é que esses segmentos eles continuem com um processo de recuperação e de retomada das atividades aí no 3º e 4º trimestre do ano de 2022, gerando uma possibilidade de uma recuperação mais efetiva no ano de 2023. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores do Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 como certificadores podem se inscrever pelo Sistema Rede Nacional de Certificadores até o dia 22 de julho no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições confirmadas serão divulgadas no dia 22 de agosto e a lista com os interessados aptos para a capacitação em 9 de setembro, ambos na página de acompanhamento. A inscrição é direcionada aos servidores públicos do Poder Executivo Federal e aos docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2022. Os profissionais irão atuar na certificação dos procedimentos de aplicação das provas do Enem nos dias 13 e 20 de novembro. No próximo bloco, o início da vacinação em crianças e a estimativa de alta para trabalhos temporários. Depois de ter atingido o auge em 2020 e 2021, os trabalhos temporários estão em alta nesta época do ano. A estimativa é de que sejam abertas 630 mil vagas agora em 2022. Entre 2020 e 2021, os trabalhos temporários tiveram seu auge devido à pandemia da Covid-19. As vagas disponíveis foram vistas como recurso naquele momento para os empresários que necessitavam de forma rápida de pessoal para completar o quadro de funcionários, conseguindo assim atender às demandas. Dessa forma, as contratações que antes eram para datas específicas como Dia das Mães e Natal, por exemplo, acabaram sendo frequentes o ano inteiro. E com isso, houve um aumento na efetivação. Agora, em 2022, com o fim das restrições, o mercado está voltando a fazer as contratações de forma pontual. A previsão é que sejam abertas 630 mil vagas, representando um aumento de 12% para os meses de julho, agosto e setembro, na comparação com 2021. Em 2020, as contratações chegaram a quase 35%. Já no ano seguinte, em 2021, houve um novo aumento, que chegou perto de 21%. Na análise feita semestralmente de 2019 para 2020, a alta foi de 47%, e de 2020 para 2021, de 38,5%.
Já os primeiros 6 meses deste ano registrou queda de 4,6%. Em 2019, foram 1.485.000 vagas temporárias criadas. Em 2020, pouco mais de 2 milhões. Em 2021, 1.385.000. Já em 2022, até junho, foram 1.322.000 vagas. A função inicial do trabalho temporário é fortalecer o quadro de funcionários nas datas comemorativas como Natal e Páscoa, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, ASERTEM. Agora, depois da pandemia, segundo a ASERTEM, as contratações voltam ao normal, fazendo com que as efetivações também voltem a ser de 15% do total. Por ter sido o setor com mais demissões, a indústria foi a maior responsável pelas contratações temporárias no período da pandemia. Isso foi possível devido ao aumento na demanda. A queda de 4,6% nas contratações de janeiro a junho de 2022 é por causa da volta lenta dos setores de eventos e turismo, além da seca, que afetou o setor agrícola também neste ano. Assim como o trabalhador efetivo, o temporário também tem seus direitos garantidos de acordo com a lei federal e decreto que tratam do assunto. Entre os direitos trabalhistas estão devida identificação de trabalho temporário na carteira de trabalho, 8 horas diárias, podendo ser maior na situação de jornada específica da empresa contratante. No caso de passar da jornada normal, as horas excedidas terão acréscimo mínimo de 50%. Se o trabalho for noturno, a remuneração deve ter um acréscimo mínimo de 20%, além de 13º proporcional, FGTS, entre outros. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. O texto vai à promulgação. O STJ é composto por 33 ministros e é responsável por uniformizar o entendimento sobre a legislação federal brasileira. A Corte é também a instância que analisa recursos de processos de tribunais de justiça e tribunais regionais federais. A PEC acrescenta um dispositivo na Constituição para filtrar a possibilidade em que um recurso pode ser apresentado ao STJ. O texto já havia sido aprovado pela Câmara em 2017, mas foi alterado pelo Senado e, por isso, precisou ser novamente analisado pelos deputados. Após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19 na última sexta-feira. A cidade do Rio de Janeiro começou nesta sexta-feira a vacinar crianças com 4 anos de idade contra a Covid-19. Por enquanto, a imunização está sendo feita apenas com a Coronavac. Segundo o calendário da Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é vacinar o público dessa faixa etária até a próxima terça-feira. De 20 a 22 de julho, serão imunizadas crianças com 3 anos de idade. No dia 23, haverá uma repescagem para vacinar todos com 3 anos ou mais. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde do município, Márcio Garcia, assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o seu uso para essa faixa etária, a cidade do Rio de Janeiro decidiu iniciar a vacinação, já que possui vacinas suficientes. E o União Brasil deste sábado fica por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta ou denúncia, mande pra gente por meio das nossas redes sociais. Seja o Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Você pode participar e ver o seu conteúdo aqui no nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana. União Brasil, informação além da notícia.